Eu vi um jogador, um corte de um ex-jogador no microfone, numa emissora, falando coisas totalmente estapafúrdias sobre esse assunto. Ele falando coisas que não tem nada a ver. Aí me incomodou. Falei, cara, como é que o cara pode falar tanta coisa, né, assim, que não tem cabimento? A questão do Vasco hoje em RJ, hoje o Vasco está com dificuldade financeira, mas está organizado. Sim, sim. Está responsável. Essa questão dele emprestar dinheiro, podia ser o Vasco ou qualquer outro time na situação. Qual que é o problema de autorizar ele que não tem caixa, ele comprova que ele está organizado, que ele fez RJ, mas que ele precisa desse dinheiro, ele tem o empréstimo liberado, tem alguém para liberar esse dinheiro, é o STJ, né, que acabou não autorizando, vamos dizer, fazer essa transferência. Por que não? Tem coisas no futebol e no Brasil que às vezes ele é levado um pouco mais para o lado. Eu não estou afirmando, nem posso, mas tem muitas decisões. Será que não são tomadas por pessoas que são torcedores de algum determinado time? E vou falar que o Flamengo, não vou deixar nas entrelinhas, para que algumas coisas, algumas decisões se tornem diferentes, além, e corroborando com isso que você falou, que eu concordo. Se não existe isso na lei brasileira, por que de repente isso que acaba tendo naturalmente, eu acho pertinente a questão que o BAP traz, só que tem que ver o fundamento disso. Foi falado, né, que o Vasco estava bem organizado financeiramente. Tá, pô, o Vasco está organizado, o Vasco está pedindo empréstimo um atrás do outro. Isso é organização financeira onde, gente? O Vasco não tem dinheiro em caixa para pagar o salário do pessoal. Isso é organização financeira onde? O Vasco comprou o Sousa agora por 6 a 7 milhões de euros, 6 milhões de euros. Antes comprou outros jogadores caros, um atrás do outro, aí não consegue pagar o salário. Isso é organização financeira onde? O Vasco está contraindo uma dívida cada vez maior com a mesma instituição. A juíza brecou, inclusive, o empréstimo pedido semana passada. Por quê? Porque a mesma instituição vai emprestando dinheiro para o Vasco. Chega uma hora que, na recuperação judicial, embora seja um interessado na compra, o que diz a RJ? Que tem que haver uma concorrência. E isso inviabiliza a concorrência, porque você deve tanto dinheiro para um interessado, no caso, que o outro que queira entrar no páreo, ele teria que não só cobrir a proposta desse interessado, como pagar a ele o que ele já emprestou para o Vasco. Então a juíza considerou isso como se fosse uma venda antecipada ou algo parecido, ela brecou o novo empréstimo para o Vasco. E, aliás, isso é uma das coisas mais absurdas, chamar o Vasco um clube bem gerido com essa loucura de contratar jogador um atrás do outro e pegando empréstimo, um atrás do outro. Onde isso é boa gestão, gente? Contando sim que vai ser vendido, que alguém vai aportar uma quantidade enorme de dinheiro e vai cobrir todo o buraco. Pode ser que faça. Só que para isso ser feito, né, a presidente do Palmeiras teria que renunciar ao cargo ou esperar o final do mandato dela, pelo parentesco que ela tem. E agora ficou ainda mais evidente isso no domingo com aquela... O filho do Lamarca, ele não é nada do Vasco. Ele se apresentou em campo como se fosse um representante do Vasco, com a camisa do Vasco, ao lado dela. Acho que foi até pior aquilo ali, não sei.